Encontro Catarinense de Hospitais discute a situação das unidades catarinenses e a gestão no pós-pandemia. Câmeras flagram o momento em que carro atropela a mulher na calçada em Itapema. Vítima tem a perna amputada. Eleições 2022, mesmo com maior número de candidatas, representatividade política feminina diminui em Santa Catarina. No esporte, Avaí perde para o Fortaleza, vê rebaixamento cada vez mais próximo e demite o diretor executivo de futebol. E na Fórmula 1, Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Japão e fatura o bicampeonato mundial. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa com o maior evento da área de saúde do sul do Brasil. Florianópolis cedia entre hoje e amanhã o Encontro Catarinense de Hospitais, que reúne autoridades, gestores e profissionais de saúde no Centro-Sul. O compressor torácico faz massagem cardíaca para reanimar pacientes. A máquina de anestesia 3 em 1 monitora as funções vitais, os níveis de sedação e faz a ventilação mecânica do paciente durante a anestesia geral. As novas tecnologias são parte do que a empresa da Patrícia trouxe para a feira. E quanto mais você tem tecnologia embarcada em todos os equipamentos que você está dando assistência ao paciente, você consequentemente acaba diminuindo o tempo dele de internação. O 42º Encontro de Hospitais e 2º Congresso de Gestão em Saúde traz como um dos principais temas os desafios da gestão hospitalar no pós-pandemia. Os principais desafios nossos nesse momento são os de manter uma estrutura hospitalar funcionando com os valores dos medicamentos e dos insumos hospitalares que subiram muito na época da pandemia e não baixaram no pós-pandemia. Nós estamos vivendo hoje com o custo dos medicamentos num valor extremamente alto. O piso da enfermagem também está na pauta. A preocupação do setor é que muitos hospitais não vão ter como arcar com os custos, o que pode resultar em colapso no sistema de saúde. Os hospitais hoje não suportam sem que tenha uma condição mínima de um fundo nacional para que suporte o valor econômico que ocasionam essas despesas aos hospitais. Outro desafio enfrentado pelo setor da saúde é a falta de insumos, como o contraste utilizado em exames de radiografia e tomografias. Questões internacionais como a guerra da Ucrânia e o lockdown em Xangai, na China, têm colaborado para a escassez destes produtos no mercado. São esperadas cerca de 400 pessoas no evento, que termina nesta terça-feira no Centro-Sul, em Florianópolis. Os profissionais do setor estão otimistas com os resultados que vão ser obtidos durante o encontro. Creio que a informação deverá ser muito útil, pois as palestras são de total interesse e a gente percebeu isso principalmente pela grande frequência que está acontecendo neste momento. A Justiça Federal condenou a União a indenizar em R$160 mil a família de um médico de Joinville que atuou na linha de frente contra a Covid-19 e morreu aos 46 anos de idade, 19 dias após contrair a doença. A decisão é da 2ª Vara Federal de Joinville. A indenização foi instituída em março do ano passado pela Lei 14.128 para profissionais de saúde. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Mais de 200 motoristas foram flagrados embriagados ao volante no primeiro fim de semana da Operação Festas de Outubro da Polícia Rodoviária Federal. Os flagrantes foram feitos nas BRs 101 e 470. Os flagrantes foram feitos entre sexta-feira e domingo, em ações individuais da Polícia Rodoviária Federal ou em ações conjuntas com as demais forças de segurança. Ao todo, 253 motoristas foram abordados e estavam embriagados ao volante. Todos receberam multa de R$ 2.974,70 e vão responder a processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Os policiais flagraram ainda 292 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Outros 62 veículos foram recolhidos ao pátio por irregularidades diversas. Agora veja esse flagrante da Polícia Rodoviária Federal registrado em plena BR-101 em Itajaí. Os policiais flagraram este carro que aparece nas imagens em trânsito na rodovia com o pneu furado e o aro da roda dianteira direita raspando no asfalto.
O carro com placas de Itajaí produzia faíscas devido ao atrito com a pista. O motorista de 27 anos de idade disse aos policiais que não percebeu que o pneu estava furado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. O carro foi guinchado. E uma mulher teve a perna amputada depois de ser vítima de um acidente em Itapema, litoral norte do estado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ela foi atingida. Foi na madrugada deste domingo. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um carro com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acelera e acerta a vítima, uma mulher de 35 anos de idade que não teve o nome divulgado. A mulher foi levada ao hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, e teve parte da perna amputada. A irmã e uma amiga estavam com ela em frente a uma tabacaria e tiveram ferimentos leves. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. O dono do carro foi até a polícia e informou que quem dirigia o veículo no momento era o filho dele. A segunda-feira foi de trânsito bastante complicado na capital e na região metropolitana por causa da chuva intensa. A consequência direta foi a ocorrência de acidentes. Por volta das 8 horas da manhã, um veículo saiu da pista e capotou na rodovia do Novo Acesso ao aeroporto Hercílio Luz. Conforme informações da Guarda Municipal, por conta das más condições do tempo, o condutor saiu da pista e capotou. O homem estava sozinho no momento do acidente e precisou ser retirado das ferragens com a ajuda do Corpo de Bombeiros e foi conduzido ao hospital. Outro acidente também deixou o trânsito parado no Morro da Lagoa, em ambos os sentidos. Um caminhão não conseguiu tracionar e acabou tombando. No acidente, derrubou toda a carga de telha que trancou o trânsito. Até às 11 horas, a carreta seguia atravessada nas pistas. E sobre esse acidente aí que a gente viu nas imagens, a pista da rodovia de Mar Gonzaga, aqui no Morro da Lagoa, na região leste da ilha, ainda não foi liberada, permanece sem previsão de liberação. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. A Paloma Totti chega agora com os destaques dessa segunda-feira. Confira. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques do jornal desta segunda. Passageiros enfrentam segundo dia de atrasos e cancelamentos em voos por causa de acidente com um avião no aeroporto de Congonhas. Rússia faz os bombardeios mais intensos na Ucrânia desde o início da guerra. Putin diz que é a resposta a ataque contra a ponte na Crimeia. Série especial mostra o sucesso do mercado de animação no Brasil. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco às 7h20. A gente te espera. Estamos de volta com o Band Cidade para falar das eleições 2022. Mesmo com mais candidatas mulheres na disputa neste ano, a representatividade feminina diminuiu em Santa Catarina. As eleições deste ano reduziram o número de mulheres eleitas nas bancadas femininas do Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado para 2023. Mas antes das votações, Santa Catarina contou com um número maior de candidatas aos cargos políticos, resultado da Lei de Incentivo da Justiça Eleitoral. Só para o Senado foram mais de 50 candidatas mulheres. Nós temos hoje a previsão legal de 30% de candidaturas femininas para cada partido. Na verdade, não são 30% de candidaturas femininas, é uma cota de gênero. Só que a gente parte do pressuposto que o gênero que é sempre menos representado é o das mulheres, então se fixou essa questão de 30% de candidaturas femininas. Com mais mulheres na disputa, os eleitores tiveram a oportunidade de ter contato com propostas mais diversas. Apesar disso, os números de representatividade não se mantiveram nas urnas. Na LESC, por exemplo, a partir do próximo ano, menos mulheres ocuparão cargos, mesmo que uma dessas mulheres tenha sido a candidata com mais votos aqui em Santa Catarina. Não garante que tenhamos mais mulheres eleitas, porque a política de cotas ela é implementada na lista que os partidos políticos oferecem de candidaturas. Então, a obrigatoriedade ela é em torno da lista que os partidos oferecem, não em torno dos assentos que tem dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Com menos 2 cadeiras, o Legislativo contará com as deputadas estaduais reeleitas Ana Campanholo, com a votação mais expressiva do Estado, Luciane Carminati e Paulinha, que representarão 7,5% dos 40 cargos existentes. Já a Câmara dos Deputados ganhou uma cadeira e agora serão 5 deputadas federais representando Santa Catarina em Brasília. São elas Carol Detoni, Ana Paula Lima, Carmen Zanotto, Júlia Zanata e Daniela Reiner. A dificuldade em renovar cargos no Legislativo faz parte dos desafios enfrentados por mulheres que almejam fazer parte da política.
Cotas destinadas à candidatura feminina não garantem espaço político depois da eleição, mas isso ainda pode mudar. A previsão é que seja um direito assegurado até 2040. Os resultados da última votação ainda podem ser alterados. A Justiça Eleitoral está em processo de análise dos casos de abuso político e econômico denunciados nesse período. A inadimplência das famílias brasileiras chegou a um recorde, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Nada menos do que 3 em cada 10 famílias possuem dívidas em atraso. De acordo com o estudo, em setembro, o indicador de inadimplência fechou em 30%. O valor foi 0,4 ponto percentual maior do que em agosto e 4,5 pontos percentuais maior do que em setembro de 2021. Outro recorde foi no total de famílias endividadas, aquelas com qualquer dívida, em atraso ou não, 79,3% em setembro, 0,3 ponto percentual a mais do que em agosto e 5,3 pontos percentuais a mais do que em setembro do ano passado. O endividamento das famílias mais pobres também chegou ao maior percentual da série histórica, 80,3%. Entre os tipos de dívida que mais cresceram em relação a setembro do ano passado estão cartões de crédito, carnês de loja e cheque especial. Joinville ganhou o maior empreendimento nacional do mercado de veículos de luxo seminovos. O empreendimento tem capacidade de exposição para mais de 500 veículos e contará com cerca de 30 lojistas que irão comercializar diversas categorias de veículos automotores, incluindo as melhores e maiores marcas de automóveis nacionais importados. O objetivo era reunir em um lugar só bons lojistas, bons produtos, para que os clientes pudessem buscar, ao invés de ir batendo de loja em loja ou sem saber se tinha procedência ou não em outros lugares, eles conseguirem encontrar tudo em um lugar só. O Premier Center oferece ampla rede de parceiros, reunindo no mesmo espaço opções de bancos, financeiras, proteção veicular, despachante, estética automotiva, martelinho de ouro, lavação ecológica, estacionamento rotativo com capacidade para 350 vagas e muito mais. O Premier Center ocupa área de 18 mil metros quadrados e deverá gerar mais de 500 empregos diretos e indiretos. É um ambiente diferenciado, de fácil acesso, com um horário também um pouco diferente do comércio normal de rua e tem bastante variedade também para as pessoas poderem escolher tanto o carro quanto a empresa que julgar mais apropriada para ele. A instabilidade deste início de semana vai continuar nesta terça-feira. É a influência da passagem de uma frente fria pelo estado. Detalhes agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ser instável, com chuva bem distribuída em todas as regiões. A chuva deve ser mais persistente e intensa em parte do dia, com totais elevados e risco de temporais localizados. As temperaturas vão ficar amenas devido à chuva. Na capital, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 23. Em Blumenau, 12 de mínima e 17 de máxima. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 17 graus. Passadinha agora no portal tvbv.com.br, destaque principal para você aqui no telão, eleições 2022, resultado reduz representatividade feminina. Tem também aqui, taxistas e caminhoneiros receberão parcela de benefícios, que é o auxílio táxi, o auxílio caminhoneiros, não é? Palhoça abre inscrições para ambulantes durante o período de Natal. Hospital Universitário da capital registra falta de médicos pediatras. Esses são apenas alguns destaques. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado com o tvbv.com.br. Fórmula 1, Max Verstappen é o bicampeão mundial da mais importante categoria do automobilismo. A previsão era de chuva em Suzuka e ela caiu pra valer. A largada até que aconteceu sem problemas e Verstappen teve de segurar Leclerc. Mas a visibilidade era péssima e o asfalto quase não tinha aderência. Carlos Sainz foi a primeira vítima e a bandeira vermelha foi agitada. 8 anos depois do acidente fatal de Jules Bianchi, que bateu num trator durante uma bandeira amarela, as lições não parecem ter sido aprendidas. Pierre Gasly bateu numa placa e precisou desviar dos tratores. A revolta do francês
foi enorme. Enquanto a chuva não diminuía, os mecânicos faziam a festa com a torcida. E depois de 2 horas e 7 minutos de paralisação, finalmente os pilotos voltaram para a pista. E Verstappen deu mais um show. Abriu mais de 20 segundos de vantagem sobre Leclerc e Pérez. Com metade da distância original da prova completada, Max chegou tranquilo na frente. Depois de conquistar a 12ª vitória da temporada com um desempenho impecável, Max Verstappen, mais uma vez, não sabia se podia comemorar o título mundial ou não. Quando ele pensava que a decisão do título ficaria para Austin, Leclerc errou e não devolveu a posição para Pérez. Antes de subir ao pódio, Max foi avisado da punição de 5 segundos para Leclerc. Com a pontuação plena da corrida, o bi estava garantido. And I think it's also really important to look back at it and really enjoy it, because of course we still need to win the constructors, but this is already a good start. Agora a Fórmula 1 para por 2 semanas e parte para a América do Norte, para os GPs dos Estados Unidos e México. E daqui a 5 semanas, anote aí na agenda, tem Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos. Agora o futebol. Na Série A do Brasileiro, o Avaí amargou a 4ª derrota consecutiva e vê o rebaixamento para a Série B cada vez mais próximo. A missão do Avaí diante do Fortaleza era reencontrar a vitória. Depois de um início com chances dos donos da casa, o Avaí chegou. Depois de Bissoli furar, Bruno Silva aproveitou, mas carimbou a trave. Marcinho arriscou, mas foi fraquinho. Já no segundo tempo, o Leão soube aproveitar e bem a oportunidade. Mas foi o Leão Pisci. Galhardo driblou o Bruno Silva e mandou para o fundo das redes. O time catarinense tentou o empate. Ranieri de cabeça parou em Fernando Miguel e, na sequência, Bissoli acertou o travessão. A resposta do tricolor foi certeira e Hércules fechou a conta na Arena Castelão. 2-0 Fortaleza. E o Avaí chegou à 4ª derrota seguida. E hoje o Avaí anunciou que Jorge Macedo não é mais o diretor executivo de futebol do clube. Na Série B, o Criciúma venceu a Chapecoense, empatou em casa e o Brusque sofreu mais uma derrota. Confira os gols. Igor, o artilheiro do Tigre, abriu o placar aos 19 do primeiro tempo. E Everton Brito deixou tudo igual antes de ir para o intervalo. Mas na segunda etapa, o Criciúma foi para cima e no fim da partida, Lohan garantiu a vitória do Tigre. Vitória que fez o Criciúma subir uma posição na tabela. Agora está em 9º, a 6 pontos do G4. Já a Chapecoense estacionou na 15ª posição, mas somou um pontinho na última rodada ao empatar em 1-1 com o Operário. E os 2 gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Depois de pressionar o Fantasma quase toda a primeira etapa, Perotti conseguiu balançar as redes na Arena Condá aos 41. Ricardinho marcou para o Operário e deixou tudo igual. E a Chape, mesmo com a menos durante quase toda a etapa final, porque Pablo foi expulso no começo do segundo tempo, conseguiu segurar o empate. Jogando na Arena Fonte Nova, o Bahia fez valer o fator casa e venceu por 1-0. Vitor Jacaré acertou esse chute certeiro no primeiro tempo e deu a vitória para o tricolor. O Brusque segue na vice-lanterna da competição com 31 pontos e está a 5 do Novo Horizontino, o primeiro fora do Z4. Florianópolis vai ser sede de um evento voltado para quem gosta de videogames e computadores clássicos. É o Retro SC, que chega à 10ª edição. No próximo dia 5 de novembro, a Associação dos Servidores Civis da Segurança Pública de Santa Catarina vai receber o evento, com a presença confirmada de youtubers nacionais. O Retro SC reúne colecionadores, lojistas e desenvolvedores de jogos novos para sistemas antigos. Os participantes vão poder conferir de perto, comprar, vender ou trocar itens marcados por histórias dos anos 70, 80, 90 e 2000. É o primeiro evento após a pandemia. O Retro SC surgiu de um grupo criado no WhatsApp em 2016, composto por colecionadores catarinenses e apaixonados pelo universo retro game. Hoje, a equipe conta com 330 membros de mais de 50 cidades de Santa Catarina. O primeiro fim de semana da Oktoberfest em Blumenau reuniu milhares de pessoas na Vila Germânica e também na rua 15 de novembro. A repórter Graziane Ubiali esteve por lá no sábado e conferiu. O sábado de sol e calor foi um convite para aproveitar a festa.
e arrastou mais de 40 mil pessoas para os pavilhões do Parque Vila Germânica. Depois de 2 anos sem acontecer por conta da pandemia, a festa mais alemã das Américas, a Oktoberfest, volta para Blumenau. Este é o primeiro sábado desta edição neste ano de 2022 e o UFC Acontece veio até aqui para mostrar um pouquinho para você do que é essa festa maravilhosa que reúne tantas famílias, turistas de todas as regiões do país. Então, bora conferir! A animação começou cedo. Muitas famílias aproveitaram para visitar a festa e almoçar por lá mesmo. A praça de alimentação ficou lotada o tempo todo. E o shopping? Esse não podia faltar. As músicas alemãs embalaram a multidão. E as coreografias são a sensação do momento. Ali todo mundo se diverte, não tem tempo ruim. Dos mais velhos aos mais jovens, é pura alegria. As milhares de pessoas se dividiam entre os pavilhões para acompanhar o show das bandinhas alemãs. O público entrou no ritmo e muitos estavam no clima, a caráter mesmo. Seja dentro ou fora dos pavilhões, a movimentação foi intensa o dia todo. Festa boa no parque, festa boa também na rua 15 de novembro, onde o desfile animou mais de 12 mil pessoas. Foram cerca de 80 atrações, como carros, centopeias e muitos Fritz e Fridas que desfilaram e alegraram os visitantes. Uma forma de valorizar a herança e a tradição da cultura alemã. A Oktober vai até o dia 23 de outubro. Ainda tem muita música, dança e chopp para rolar. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band, mais Santa Catarina, amanhã, meio-dia no Jogo Aberto SC e meio-dia e 20 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.